Amados irmãos e irmãs, nesse 25º domingo do tempo comum, nós somos colocados diante de um evangelho bastante controverso. São Jerônimo, o grande escritor, o grande tradutor da Bíblia, que traduziu toda a Bíblia, e por isso setembro é o mês da Bíblia, porque no próximo dia 30 celebraremos o dia de São Jerônimo. São Jerônimo certa vez escreveu para um outro padre, dizendo: me explica, por favor, a parábola do administrador infiel. E Santo Agostinho, quando comentou essa passagem, ele disse: peçam o Espírito Santo e leiam com atenção, para não fazerem uma interpretação errada da parábola do administrador infiel, porque é bastante esquisita essa parábola. Parece que aquele homem que foi desonesto, que foi injusto na administração dos bens do seu patrão, está sendo elogiado pela sua atitude como um todo. Em primeiro lugar, o que aqui está sendo elogiado não é de maneira alguma o roubo daquele homem, até porque Jesus jamais ia corroborar com alguém que descumprisse o 7º mandamento: não roubarás. Então, em primeiro lugar, o que tem que ficar claro aqui é que essa parábola precisa ser vista com um olhar sobrenatural. Não se está aqui tratando das coisas do mundo somente, das coisas materiais e passageiras, até porque no fundo nosso Senhor está aqui criticando, e Ele está fazendo uma continuação daquilo que nós ouvimos no domingo passado, quando nosso Senhor critica o apego excessivo aos bens materiais ou o uso desmedido e inconsequente do dinheiro. Aqui nós precisamos olhar essa parábola verdadeiramente, com um olhar sobrenatural. Se nós olharmos com olhos meramente humanos, realmente é bastante esquisito, porque aquele homem roubou do patrão, sabendo que ia ser demitido e não queria ter lá muito trabalho, pegar um trabalho muito braçal, não queria também pedir ajuda, pedir esmola. Ele percebe que tem que começar a se precaver sobre o futuro, e vai dando desconto para todo mundo que devia ser o patrão, já de algum modo pensando: olha, quando eu ficar desempregado, você me dá uma força, que eu estou te ajudando aqui agora. Até aí parece muito esquisita a atitude, mas o pior de tudo é que, de algum modo, o patrão está elogiando aquele homem pela sua esperteza, e dizendo que aqueles que são do mundo muitas vezes são espertos nos seus negócios. Por outro lado, os filhos da luz são muitas vezes um pouco ingênuos. Agora paremos para pensar, e aqui eu quero trazer aquilo que o profeta Amós fala na primeira leitura. A primeira leitura já traz uma crítica muito dura para quem quer ter lucros desmedidos, aumentando o peso da balança, cobrando um pouquinho a mais, e sobretudo dos mais pobres e desfavorecidos. Ora, se a primeira leitura está criticando esse lucro desmedido, essa ganância desmedida, é claro que o Evangelho não vai aqui fazer um elogio a quem está sendo desonesto e roubando. Agora eu quero te convidar a olhar essa parábola, se colocando nessa parábola e vendo-a com novos personagens. Em primeiro lugar, e aqui a gente tem que olhar, quando o nosso Senhor equipara ali os filhos deste mundo e os filhos da luz, Ele está de algum modo já nos dando uma dica. Essa parábola, ela tem que ser olhada com um olhar sobrenatural, com um olhar do céu. Esse patrão, em primeiro lugar, é o próprio Deus, e o administrador sou eu e você. Agora para pensar que a gente não está falando de um comerciante ou empresário que entregou algo para alguém ser o gerente daquele negócio. Não. A gente está falando de Deus, que confiou a cada um de nós as coisas desse mundo. Para por um instante para pensar, ainda que você seja um trabalhador, ainda que tenha lá o suor do seu trabalho e está construindo ali de algum modo um patrimônio, mas para pensar, e muito bem disse o poeta, que dessa vida nada é nosso. Viemos sem nada e iremos embora sem nada também. Então a gente está falando de Deus, que confiou tudo ao homem. Para pensar nesse momento, quanta coisa Deus confiou a você, quantas coisas Deus colocou em sua mão para você administrar. Aqui eu estou falando
Em primeiro lugar, de pessoas, da sua família, por exemplo, do seu casamento, da educação dos seus filhos. Num segundo lugar, Deus foi abençoando o seu trabalho e concedendo a você alguns bens nesta vida, não é verdade? Agora, olhando tudo isso, para pensar que um dia, pode ser que Deus descubra que nós estamos sendo infiéis na administração de tudo que Ele nos deu. É de algum modo isso que o Evangelho está alertando. Cuidado para você não ser injusto na administração de tudo que Deus está te dando. Cuidado para você não perder a sua família. Cuidado para você não esquecer da educação dos seus filhos na fé. Cuidado para os bens que você tem, você usar de maneira honesta. Não querer ter, não querer trapacear, não roubar, não ser desonesto. Aqui, o Evangelho está falando de alguém que foi desonesto em tudo que o Senhor lhe deu. Mas, sabendo que seria demitido, e essa demissão não é alguém que está só saindo de uma empresa porque está sendo demitido. Essa demissão aqui é colocada num olhar sobrenatural da morte. É alguém que em meio à sua vida viu que estava chegando a morte e começou a perceber que estava sendo muito injusto, que não estava valorizando tudo que o Senhor lhe deu. Dizem que na hora da morte passa um filme na nossa frente. Para pensar um pouco que talvez seja isso. Alguém que talvez está desenganado. Muitas pessoas num leito de hospital, ou numa doença terminal, ou nos cuidados paliativos, começam a pensar exatamente isso. Eu devia ter feito isso. Eu não devia ter guardado aquela mágoa. Eu devia ter perdoado. Em vez de ter acumulado tanto, eu devia ter ajudado aquela pessoa que me pediu. Essa demissão no Evangelho é comparada com o vislumbre da morte e da vida eterna. Agora, aquele homem, vendo que realmente foi infiel, vendo que realmente já estava se aproximando da sua demissão, o que ele fez? Começou a chamar todos os que deviam o seu patrão e agora começou a cuidar de tudo isso. Santo Agostinho diz que esse momento do Evangelho, ele deve ser lido como alguém que percebe nessa vida que foi injusto e agora começa a acertar as suas contas. A gente acerta as contas, sobretudo ajudando aos mais necessitados. É aí, é nesse momento que a gente está vendo o Evangelho. É alguém que viu que vacilou muito nessa vida, errou muito, e agora quer garantir o reino dos céus, ou seja, o futuro aqui que está sendo colocado no Evangelho, não é um momento de desemprego, não. O futuro que está sendo colocado no Evangelho é a vida eterna. E agora, quando eu for demitido dessa vida, quando eu perder essa vida, quando eu já não tiver mais nada para administrar, porque vai tudo passar, como é que eu vou ser recebido nas moradas eternas? Como é que eu vou garantir a minha vida eterna? Agora vem a hora do acerto de contas. Tem um ditado também que diz assim, olha, quem dá ao pobre, empresta a Deus. É disso que o Evangelho está falando. Aquela pessoa que agora precisa acertar as suas contas. E a gente acerta as contas, sobretudo, fazendo o bem. Agora, nota um detalhe muito sutil do Evangelho. Ele começa a dar desconto para os que deviam o seu patrão. Como? Você está devendo 100? Escreve aqui menos. Ele vai dando desconto com aquilo que era do patrão. O que agora a pessoa começa a perceber no fim da vida? Que agora, no fim da vida, tudo aquilo que ele tem, ele é só um administrador. Não é dele, é de Deus. Aí realmente a pessoa se dá conta que se apegou demasiadamente, que foi desonesto, que muitas vezes na vida se apegou tanto e acabou percebendo que foi perdendo o sentido da vida, se apegando demasiadamente, e começa a dar desconto. Agora sim ele está percebendo que está administrando algo que não é dele, é de Deus. E começa a dar, ou a dar desconto, a ajudar aquelas pessoas, dizendo e percebendo que tudo é de Deus. Eu não sei se você agora começa a olhar essa parábola de um outro modo.
O que está sendo elogiado nesse administrador infiel não é a sua desonestidade. O que está sendo administrado dele não é a sua roubalheira que ele fez, os erros que ele fez na vida. O que está sendo elogiado nele é o seguinte: que agora ele percebeu que aquele patrão, aqueles bens, aquele trabalho ia tudo passar, e agora ele precisava já se arrumar para a vida eterna. O que está sendo elogiado nele é uma visão de futuro. E agora que nós já entendemos essa parábola, o futuro aqui não é o desemprego dele sendo demitido. O futuro que está sendo elogiado e a visão que ele tem do futuro é a visão da vida eterna. Amados irmãos e irmãs, a gente perde o sentido da vida quando a gente acredita que a vida toda é isso daqui. Eu tenho que ser feliz aqui, eu tenho que lucrar aqui, eu tenho que ter prazer aqui, eu tenho que ter alegria aqui, tudo aqui. E perdemos a visão da vida eterna. Nós não fomos feitos para esse mundo. Para pensar que no dia que você fechar os seus olhos, não levou nada, absolutamente nada. E há uns 3 ou 4 domingos atrás, a gente ouvia aquela parábola assim, daquele homem que acumulou, e no final ia morrer, e o evangelho diz assim: tolo, você trabalhou tanto, juntou tanto, e vai ficar para quem? Para alguém que não fez nada para merecer tudo isso. Agora para pensar um pouquinho na tua vida concreta, no mais concreto da sua vida. Para que você está gastando suas forças e energias? Aqui, veja, não estou dizendo que tem que viver igual monge agora, viver pobreza, castidade, obediência, não precisa trabalhar nada, cruza os braços e espera cair do céu. Não, claro que não. Eu sei que você tem a sua vida concreta, tem que pagar suas contas, tem que educar os filhos e tudo mais. Eu não estou convidando ninguém a uma atitude inconsequente de desligamento do futuro, não. O convite que o evangelho hoje nos faz é o seguinte: viva essa vida, busque fazer o bem, só não gaste toda a sua vida por bens que passam. Tem aquela oração que de vez em quando a gente faz na missa que diz assim: olha, usar os bens que passam, mas abraçar os bens que não passam. É disso que a palavra está falando. Agora, usando do mais concreto do evangelho na sua vida, na minha vida também. Hoje, São Paulo fala a Timóteo um pouquinho isso na segunda leitura. Depois, com calma, você pode retomar o evangelho, já olhando com esse novo olhar, mas sobretudo tomar a carta de São Paulo a Timóteo. Ele hoje convida a Timóteo a perceber exatamente isso. Olha, cuidado, Timóteo. Eu quero retomar uma frase que mexeu muito com o meu coração na segunda leitura. Quando São Paulo fala a Timóteo, ele fala sobretudo o seguinte: olha, muito cuidado, a gente tem que rezar pelos governantes desse mundo. É interessante, ele está falando aqui, cuidado com os líderes, com os governadores desse mundo. Essa palavra de São Paulo, quando ele diz que a gente tem que rezar por quem tem mais poder nesse mundo, é para que essas pessoas não se percam, mas também porque o poder de decisão dessas pessoas toca muitas vidas. Nosso Senhor diz hoje no evangelho assim: olha, quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Agora, quando a gente pega tudo isso e já concluindo, pensa se você tem sido fiel no pouco que Deus te deu. Se você tem sido fiel, Deus vai te confiar mais. Mas não se esqueça, a quem mais é dado, mais será pedido também. Que a gente possa nessa vida, amados irmãos e irmãs, tomar conta, administrar bem tudo que Deus tem nos concedido, para que Ele possa nos abençoar ainda mais, mas sobretudo tomar conta e ser grato a Deus por tudo que Ele tem confiado. Que essa semana seja para você uma semana de reflexão. Pensa, às vezes até na vida corrida, não é? A gente reclama daquilo que tem, reclama, mas é isso, não é tão bom, isso não é tão bom, isso precisa melhorar. Por fim, antes de murmurar, de reclamar por qualquer coisa, pensa que você precisa agradecer por essa mesma coisa. Para o trabalho, por exemplo, esse trabalho, isso aqui, agradeça por esse trabalho essa semana. Mas o carro está dando problema, agradeça até por isso. Mas a casa está com uma infiltração, agradeça por isso.
O dever de casa essa semana é transformar todos os motivos que nós temos para reclamar e ver naquele motivo, naquela coisa, naquela pessoa, naquele lugar, naquela situação, algo que agradecer. Porque quem não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. Um instante de silêncio, meditemos sobre essa palavra.